Olá, pessoal. Eu me chamo Edilane Bento e hoje nós vamos falar sobre a leitura no dia a dia. Aspectos importantes sobre a leitura no cotidiano e vamos refletir mais especificamente sobre dois aspectos, desse tema que é tão amplo, que é a leitura. E esses aspectos são compreensão e interpretação textuais. Uma reflexão. Eu coloquei esse título porque, de fato, nós vamos refletir sobre esses dois fenômenos, digamos assim, né? Que são complementares, né? Mas que têm suas diferenças e é bom que nós saibamos bem, né? Quais são. Para tratar desse assunto, gente, eu vou trabalhar aqui hoje com Thelma de Carvalho Guimarães, que tem um texto chamado Comunicação e Linguagem, que é assim um livro maravilhoso para você trabalhar não só esses aspectos de leitura, de escrita, de variação linguística, como vários outros aspectos relacionados à linguagem, numa linguagem muito acessível, carregado de exemplos, enfim, é um livro que está sempre aqui, né, no meu dia a dia, eu estou sempre trabalhando com ele, e não é diferente nesse tema. Nesse tema ele trabalha de uma forma muito objetiva, vocês verão isso. Os objetivos de aprendizagem que a autora já elenca a cada capítulo, né, são os seguintes. Quando terminar o estudo desse tema, ela informa que o estudante deverá ser capaz de explicar o que é interpretação de texto, mencionar as principais estratégias de leitura, indicar quais são as pistas, né, dentro de um texto que são oferecidas para que nós, leitores, formulemos hipóteses sobre esse texto, definir também o contexto de gênero textual, é um objetivo desse capítulo, embora eu não vá focar muito nessa parte, porque é um tema, né, mais, digamos assim, mais complexo, que eu acho que merece uma aula só para ele. E descrever os 3 tipos de conhecimento prévio que precisamos mobilizar para compreender um texto. Então vamos lá. A autora começa pela interpretação, menciona as estratégias de leitura, as pistas textuais, define o que é gênero e chega à compreensão, né? Quais são os conhecimentos que nós precisamos para mobilizar a compreensão de um texto. E aí, apesar de adorar essa autora e achar esse texto perfeito, gente, esse texto é maravilhoso, eu vou inverter e vou começar pela compreensão, certo? Por quê? Porque no próprio texto fica muito claro que as partes de compreensão são menos complexas que a parte de interpretação e que a gente começa nessa leitura já é, trazendo aspectos da compreensão junto com a interpretação. Isso não acontece separadamente, mas a compreensão é algo mais fácil de você, eu vou falar compreender, né? E está realmente colocado desde o momento inicial, você vê os aspectos de compreensão de texto de uma forma também menos complexa que a interpretação. Por isso que eu vou inverter, gente. Isso aqui é uma decisão minha, certo? Após ler, compreender e interpretar o texto, eu tomo essa decisão porque eu acho que vai ficar melhor para vocês, mas aí no texto original vocês vão ver que isso está ao contrário. E é bom dar uma conferida lá também, né? Para cada um ter sua compreensão, sua interpretação. Mas vamos lá. Primeiro, a autora diz que a compreensão de textos é o ponto fraco do estudante brasileiro. Então, nós precisamos nos ater a essa informação, né? E a todos os dados que ela traz sobre isso, que eu não vou explanar aqui, mas assim, pensar que estudar compreensão, trabalhar a compreensão do texto, ter muito claro o que é a compreensão, é permitir, por exemplo, aos alunos, pensando aqui num projeto como o PIBID, né, que nós estamos nos debruçando para elaborar atividades que facilitem, né, que possibilitem a esse aluno ler de uma forma crítica. Então, nós vamos passar por essa parte da compreensão. Mas compreender que esse é um ponto fraco do estudante vai nos fazer ter uma noção da necessidade desse tema,
de como esse tema ele é importante para ser trabalhado e ele precisa ser explorado em sala de aula, né? Então, a autora traz alguns dados bem interessantes e eu, desde já, sugiro muito a leitura do capítulo, certo? E aí ela vai colocando, né? Olha, isso vai indo, esse ponto fraco que já está no ensino básico, né? O aluno já chega no superior com algumas lacunas, com algumas dificuldades, e aí é quando ele precisa ler textos, obviamente, mais longos e mais complexos, e essa dificuldade de compreensão que já ficou lá, já vem lá de trás, ela só se amplifica, né? E como professora de ensino superior, há, caramba, 12 anos, 11, 12 anos. É, às vezes a gente percebe, claro que não é a maioria, gente, né? No meu caso não é a maioria, mas às vezes a gente percebe que tem atividades, tem enunciados até das nossas provas, né? Nas mais diferentes disciplinas de literatura ou de semântica que eu passei no curso. Eu digo passeio, gente, porque eu fico sempre mudando, né? Isso me faz bem. Não gosto de ficar numa disciplina o tempo inteiro. Vocês que são alunos sabem. Mas, assim, passeando nesses diversos períodos e diversas disciplinas, eu percebo uma dificuldade de compreensão nos enunciados, nas avaliações, durante as web-aulas. A gente percebe isso não é uma característica do nosso alunado, né? Isso é no geral. Como Guimarães já coloca no texto, é uma dificuldade, às vezes, de compreender algo que parece muito óbvio, né? Mas a gente vê que não é. A gente vê que essa dificuldade vem de outros momentos, isso não foi gerado agora. E, de acordo com a autora, só existe uma forma de superar essa deficiência. E eu tenho falado muito isso para vocês, né? Que é essa questão de cultivar o hábito da leitura. A gente não ensina o aluno a compreender, internalizar e usar de uma forma significativa a linguagem, ensinando gramática, ensinando gramática também, mas assim, não ensinando gramática que não esteja associada à leitura, que não esteja associada ao texto, que não tenha um significado ali naquele fazer, né, dentro da sala de aula no qual o aluno está inserido. Então, você não vai ensinar dessa forma. Ler é a forma mais tranquila de você e mais significativa de você internalizar conhecimentos, temáticas, compreensão sobre a língua, enfim. É a partir da leitura e na leitura que você realmente vai superar essa deficiência. Agora, o que é que eu posso fazer mais em sala de aula? É só mandar meu aluno ler, enfim, o que é leitura? Como trabalhar essa leitura? E existem outros aspectos que eu posso me debruçar para compreender melhor, para ajudar esse aluno, para me ajudar muitas vezes, né? Porque nós também temos nossas dificuldades. E a resposta é sim, e é justamente sobre esses aspectos que nós vamos conversar hoje. E aí vem a pergunta da autora, né? Haveria alguma maneira de aprender ou treinar a habilidade de interpretar, por exemplo, também um texto? Porque não é só compreender, é também interpretar, né? E aí ela responde, sim, existem formas. Eu preciso reconhecer e eu preciso entender o que são as estratégias de leitura. Porque eu não vou ler. Ler é uma palavra muito ampla, né? Que traz uma gama de possibilidades de compreensão, de interpretação, mas eu preciso entender o que eu estou fazendo quando eu estou lendo, eu preciso compreender que existem estratégias diferentes dentro da leitura e vamos falar sobre isso também. Começando então, já distorcendo um pouquinho o que está no texto. Não distorcendo o conteúdo, mas pelo menos a sequência. Vamos começar pela compreensão textual. Então vamos lá. Na etapa de compreensão textual, que não significa que a gente primeiro compreende para depois interpretar. Significa que a gente começa tentando compreender. E ao mesmo tempo que nós vamos compreendendo o texto, é claro que a gente está ativando algumas habilidades de interpretação, como vocês verão depois. Mas vamos lá. Primeira questão, né?
Ativação de conhecimentos prévios. Essa parte de ativação de conhecimentos prévios está na parte de compreensão de texto. Embora também vocês verão que ela também é ativada para você interpretar. Mas ela basicamente ela está nessa parte da compreensão, porque no início, quando você, seja que texto for, gente, eu não estou falando apenas do texto escrito, certo? Mas pensando em elaboração de sequência didática, que é um dos nossos objetivos aqui no programa, a gente pode pensar em um vídeo, né, um filme, enfim, pode ter nesse vídeo um clipe musical, pode ter, enfim, outros elementos, alguém recitando uma poesia, um documentário, mas podemos ter outros tipos de textos, né? Podemos ter o poema, podemos ter narrativas, textos da esfera jornalística. Então, quando o aluno começa a fazer essa leitura, ele já vai, né, acionar os conhecimentos que eles adquiriram ao longo do tempo, né, ao longo da vida. E eles vão carregar isso para o ato da leitura, como nós também, todo leitor, né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, em sequência didática, nessa etapa inicial que a gente geralmente conversa com o aluno, tenta trazer, né, esse conhecimento que ele já tem, para partir desse conhecimento, nós já estamos pensando, de uma forma geral, nessa parte da compreensão. Estamos fazendo lá naquela etapa inicial, né, da sequência de dos, Noverrais e Snowli. Gente, se não pronunciei corretamente, por favor, me perdoem. Mas então o que é que acontece? Digamos que eu vou elaborar uma atividade para um ou dois ou mais textos para essa minha turma e eu estou querendo trazer questões que trabalhem a compreensão textual. Então, eu vou, nessas questões, explorar esse conhecimento prévio do aluno, né? Então, vamos lá. Tem um título, né? O que é que esse título quando lê o título, o que é que o aluno pensa sobre esse título? Ele ainda nem leu o texto. Né? Isso pode ser oralmente, isso pode ser numa atividade escrita. Nas questões que, obviamente, vão variar muito de texto para texto, de temática para temática, de gênero para gênero, mas, assim, o que ali no texto requer de conhecimento prévio do aluno, como explorar esses conhecimentos prévios dentro quando eu exploro esses conhecimentos prévios dentro de questões, sejam orais, sejam escritas, eu estou aqui no plano da compreensão. Né? Eu estou tentando fazer aquele texto ganhar um sentido dentro do conhecimento do leitor. Seja eu leitor, sejam meus alunos leitores. Então, essa parte de conhecimento prévio que se faz num primeiro momento, inclusive de forma oral, para ter um primeiro contato com o aluno, né, sobre a temática, sobre o gênero. Partindo daí, eu vou saber o que trabalhar, eu vou saber o que os meus alunos têm de conhecimento, o que eu preciso ampliar, o que eu preciso reforçar, o que eu preciso trazer, que esse aluno realmente não sabe. Então, enfim, essa etapa da compreensão textual pode estar tanto oralmente quanto na minha sequência didática, com questões mais voltadas mesmo para a temática, para essa compreensão do, pode ser do gênero também, obviamente, né? Mas assim, pensando no que o aluno já conhece. É o conhecimento que é antenado, digamos assim, quando a gente faz a leitura do texto. Na verdade, não é antenado, gente. Essa não é a melhor palavra, não. Ele é acionado, certo? Eu aciono o que eu tenho de conhecimento para fazer com que o significado do texto seja claro para mim, ou então para dar sentido mesmo a esse texto. Eu também utilizo dos meus conhecimentos linguísticos, porque se eu não tenho esses conhecimentos, é claro que eu não vou conseguir nem fazer a leitura, né? Então, é uma decodificação? Eu não diria que é uma decodificação, mas assim, está também nesse primeiro momento. Porque se eu não tenho o conhecimento do texto, dos elementos linguísticos, eu não vou conseguir nem ler. Então, não é que seja decodificação, mas passa por essa decodificação e amplia para o conhecimento do léxico, da gramática, das relações lógicas que são feitas, né, dentro desse texto. E também as relações temporais entre as ideias. Eu preciso ter esse conhecimento.
E às vezes o fato de não ter esse conhecimento vai dificultar, claro, a minha compreensão. Então, se eu estou tentando observar se o aluno tem essa compreensão, é importante no momento, seja oral, seja numa atividade escrita, que eu pense em atividades que explorem também esse tipo de conhecimento. Né? Então, eu quero saber se o aluno tem conhecimento do léxico, da gramática, das relações lógicas além do texto, das relações temporais. Então, eu posso escolher marcas textuais que trazem, né, esses fenômenos e elaborar atividades sobre eles para ver até que ponto o meu aluno ele conhece. Sem falar na questão das modalizações, né, que são marcas linguísticas que vão expressar as intenções e os pontos de vista do enunciador. O meu aluno ele consegue compreender isso? Ele consegue compreender o que é o fato, o que são dados e o que já é intenção dentro do texto, né? Que aquele texto já está tentando, né, trazer uma certa, aliás, já traz um certo posicionamento e já quer induzir o leitor de certa forma. Esse aluno ele consegue compreender, então é, atividades que explorem esses modalizadores, por exemplo, para ver se o aluno já compreende qual o significado dessa palavra. Por exemplo, né? A autora diz, ó, é por intermédio da modalização que o enunciador inscreve no enunciado seus julgamentos, é por intermédio da modalização que vem também as opiniões, né, sobre o conteúdo que ele diz ou que ele escreve. E aí ela traz alguns exemplos, ó. Todos os dias tomo café na Severo, padaria merecidamente popular. Então, quando eu elaboro questões, né, para ver se o meu aluno ele compreende que esse merecidamente não está aí em vão, né, ele já traz uma opinião, né, do enunciador, eu estou observando dentro das minhas atividades, dentro das perguntas, ou então, né, a, talvez até na leitura em voz alta do texto, eu estou focalizando esse aspecto da compreensão, para ver se o aluno ele compreende que ali não são dados, tal, mas já é realmente a opinião. Uma outra frase que Thelma de Carvalho Guimarães traz é a seguinte, ó. Após exibir sua linda voz no karaokê, gente, isso me chamou muita atenção, viu? Porque eu faço muito isso. E essa ironia aí, enfim, vamos lá, sigamos, né? Quem me conhece sabe que eu amo um karaokê. Após exibir, a voz nem sempre é linda, às vezes tapeia um pouquinho, mas enfim, a gente sofre também. Após exibir sua linda voz no karaokê, Samantha recebeu uma estrondosa vaia. Enfim, Samantha corajosa, né? Então é assim, gente. Ó, esse linda voz no karaokê, que ficou faltando fechar ali, né? As aspas. A gente sabe que isso é uma ironia. Mas enfim, será que todo leitor vai conseguir no primeiro momento ler e perceber que é já uma ironia? Então, às vezes, tem aspectos de um texto que a gente precisa destacar nas atividades, ou sejam orais, sejam escritas, ou durante a própria leitura, que estão no plano da compreensão para ajudar o aluno a compreender melhor, né? Uma outra questão são os conhecimentos interacionais. E aí vem realmente o conhecimento sobre os gêneros textuais e as intenções do enunciador a usar cada um desses gêneros, porque diferentes gêneros vão, obviamente, ter diferentes tipos de conhecimentos interacionais. Porque como é que funciona o gênero ah, da esfera instrucional, né? Como é que eu vejo a tipologia, por exemplo, narrativa dentro dos diferentes gêneros que tem como base, né, ou onde se sobressai essa tipologia. São gêneros diversos que circulam na nossa sociedade e o aluno ele também precisa ter esse conhecimento, né, dentro dessa parte da compreensão, para entender, por exemplo, que numa receita culinária eu tenho ali dois momentos, eu tenho ingredientes, eu tenho modo de preparo, e tudo isso, e saber, né, que esse gênero funciona com a função X, circula no ambiente Y, tudo isso vai ajudar o aluno a compreender melhor, né? Então, assim, eu preciso trabalhar esses aspectos do gênero ainda na
fase de compreensão, porque realmente o aluno ele só vai compreender o texto se ele tiver acionando essa bagagem de mundo, tendo conhecimentos linguísticos e também esses conhecimentos interacionais, certo? Então a autora vai dizer o que é, né? Ela questiona e ela mesma responde, né? O que é interpretação de textos? E aí ela vai dizer, olha, eu estou focando aqui muito mais nos textos escritos, certo? É a minha base. E aí ela fala sobre o modelo comunicativo de Roman Jakobson, faz a crítica a esse modelo, né? Que trazia assim, um leitor passivo, né? Todo aquele modelo, né, comunicativo da linguagem fática, a linguagem X, a linguagem Y. E aí ela diz, olha, nós temos um leitor que ele é um agente super poderoso. Ele não decide sozinho o sentido do texto, porque ele, obviamente, né, tem que ter conhecimento e tal, mas assim, e o que você compreende nessa próxima pergunta dela, né? Cada pessoa tem sua interpretação de um texto? Não. E sim, eu preciso compreender o seguinte, que eu não sou um leitor passivo, como aquele modelo de Roman Jakobson previa, né? Mas eu também não sou a pessoa que pode dizer que o texto fala de qualquer coisa sem provar com pistas, com elementos textuais. Então, o que a autora diz é o seguinte, ó, existem as pistas que o escritor deixou e existe o conhecimento de mundo, linguístico, interacional, entre outros conhecimentos, mas esses que estão no plano da compreensão do leitor, que são acionados quando ele lê e vão ajudar nessa compreensão. Mas a interpretação, gente. Primeiro eu compreendo. Compreendi, acionei meus conhecimentos para compreender o texto, conhecimento de mundo. Compreendo aspectos linguísticos, gramaticais, modalizadores e os elementos necessários para, né, compreender o texto. Sei como funciona, onde circula, enfim, esse gênero textual específico, estou aqui no ponto da compreensão. Agora, para interpretar, eu preciso justificar com elementos do texto porque eu cheguei àquele entendimento. É algo que está um pouco além, é um pouco mais complexo. Eu já compreendi o texto e eu vou agora interpretá-lo. Eu vou agora fazer, caramba, olha, o autor, ele permite que a gente diga que o texto diz isso, ó, porque tem elementos X, Y, Z. Aí eu já estou dando um passo a mais. Eu não estou mais apenas, não, eu já compreendi e tal, mas vou interpretar. Então a interpretação seria essa etapa, que também vai acontecendo, gente, à medida que você vai lendo. Mas ela é para além. Até porque realmente diferentes pessoas podem ter diferentes interpretações. Às vezes o texto permite. Eu só não posso dizer que qualquer tipo de interpretação é válida sem elementos textuais que corroborem essa interpretação, que validem essa interpretação. Eu dou um texto na minha sala, 30 alunos diferentes têm interpretações diferentes, passam pela etapa da compreensão e vêm com interpretação diferentes. Mas aquela interpretação não é válida se ele não mencionar, ele não for capaz de trazer elementos textuais que realmente validem. Eu não posso dizer o que eu quero sobre o texto, porque eu simplesmente pensei, eu preciso trazer, comprovar, mostrar que está no texto, certo? Então, nada de, né, querer forçar algo que não esteja no texto. Aí ela vai trabalhar sobre o que é leitura, né? Embora não seja exatamente o nosso foco, mas eu destaquei algumas coisas aqui, ó. Então ela fala dessa interação entre o autor e o leitor, que é mediada pelo texto, fala dessa espécie de dança, né? Igual a que acontece, por exemplo, entre os participantes no palco, que eu acho muito bonita essa metáfora. Ela fala que a interpretação do texto é o processo de localizar as pistas e sinalizações deixadas no texto pelo autor e atribuir-lhes significados. Então eu já tenho aquela compreensão maior, agora eu vou pegar pistas, eu vou pegar sinalizações para atribuir significado a tudo isso. Eu vou pegar, inclusive, o que não está posto, né? Que é o que está suposto, que a gente já estudou em semântica. O leitor e as estratégias de leitura, segundo psicólogos e linguistas, tomar consciência das estratégias de leitura que usamos durante o processo de interpretação de textos contribui demais para torná-las mais eficientes. Claro, tudo que eu trago para o plano da consciência, tudo que eu conheço melhor, vai me ajudar mais. Eu vou ter condições de trabalhar melhor aquilo, né? Então, em relação às estratégias de leitura, a autora destaca o estabelecimento de objetivos, né? A seleção
de pontos específicos ou essenciais do texto, pelo menos para quem está lendo. A antecipação que se faz muitas vezes da compreensão, né, de determinados aspectos. A inferência, né? O que é que eu infiro a partir da leitura? Tem coisa que não está lá explícita, mas eu vou inferindo. E a verificação, às vezes eu antecipo algo e verifico depois ou não, né? Nessa seleção, nós temos aí esses fenômenos de scanning e skimming, mais uma vez, perdão pelo inglês, que a gente vai conhecer. E durante todo momento dessas estratégias de leitura, gente, ó, veja que a compreensão faz parte, a ativação dos conhecimentos prévios acontece em cada etapa dessas estratégias de leitura, certo? Eu estou lendo e já estou ativando o conhecimento prévio, que seria essa parte da compreensão, certo? Então, temos diferentes tipos de leitura, né? Mas temos, por exemplo, leituras que são por interesse próprio, que de acordo com a autora, são de dificuldade zero, porque realmente você pegou ali porque você quis, como um jornal na sala de espera de um médico, ou um caderno de esportes, horóscopo, enfim. Agora, existem situações que nos obrigam a ler, né? E aí, como acontece na sala de aula, os alunos são obrigados a ler, né? Essas dificuldades acabam se apresentando de uma forma mais acentuada. Então, se a gente não tem um objetivo de leitura, não deixa muito claro esse objetivo para o aluno, né? A gente vai acabar tendo mais dificuldades mesmo, né, nesse feedback do aluno, né? Então a gente precisa ter bem claro o que é que eu quero com essa leitura. Eu passo um texto para o aluno, o que é que eu quero? E eu estou pensando aqui enquanto elaboradores do material, né? Pensando aqui no projeto. Então tem que estar muito claro qual é o meu objetivo com aquela leitura, deixar isso também claro para o aluno, os aspectos que podem ser digamos assim, compartilhados pelo aluno, porque obviamente eu não vou compartilhar aspectos muito, né, científicos, que estão muito voltados para o objetivo daquela elaboração de texto e tal. Eu vou trazer para ele o que é importante para ele na hora dessa leitura e dessa realização da atividade. Mas eu não vou discutir questões como essas aqui que estão por trás dessa atividade, né, e de tudo aquilo que eu preciso descobrir no momento da leitura para dar esse feedback ao aluno. Então, o que é que eu quero com essa leitura? O que é que eu quero abordar? Eu quero focar o quê? Então, isso vai facilitando, porque aí você já vai conduzindo a aula desde o início para esse seu objetivo. Então, no momento da seleção, que é uma etapa da leitura e também da interpretação, essa seleção ela consiste em separar no texto os trechos que são mais interessantes, né? Ou que podem ser pulados. Essa seleção está muito interligada com o objetivo da leitura. Geralmente nós vamos lendo e já vamos selecionando, né? Não sei se todos vocês têm esse hábito, mas assim, para mim, por exemplo, é muito difícil ler um livro emprestado, porque eu quero grifar tudo, eu quero anotar coisas ao lado, abaixo, acima, porque me ajuda muito a fixar o conteúdo. Ou então eu já tenho que ir direto para o fechamento, porque aí, né, eu estou digitando ou escrevendo, gente, às vezes eu gosto de escrever, eu ainda escrevo, eu ainda tenho um caderno de fechamento, especialmente quando eu estou estudando música, que eu preciso, assim, é um conhecimento novo e tenho muita dificuldade, né? Sou iniciante, então assim eu fico escrevendo para ir fixando. Esse scanning chamado de escaneamento ou varredura, né? De acordo com a autora, é nessa parte que o autor vai varrendo mesmo o texto em busca de informação específica. Então eu estou varrendo ali, eu estou buscando o que eu quero para confirmar ou não o que eu já estou, né, imaginando e tudo mais. Por exemplo, numa sessão de horóscopo, a gente passa os olhos rapidamente pela página até encontrar o signo, certo? É uma espécie de varredura. O skimming, ou escumadeira, né? Ela mesma questiona, seria uma espécie de escumadeira, é quando eu filtro algo do texto, né? Ou eu coleto informações mais superficiais. Então, eu estou realmente escumando, digamos assim, retirando. Pense aí na imagem de uma escumadeira, que é aquela, vou falar concha, né? Cheia de furinhos,
onde você vai filtrando mesmo algo do texto, coletando algo mais superficial. É um passo além do anterior, né? E o leitor tenta saber um pouco mais sobre o texto, geralmente com a intenção de saber se vale a pena lê-lo de uma maneira mais detalhada ou não. Porque aí eu observo essas informações mais superficiais e se na varredura eu vou direto para a parte do signo, nem leio o que vem antes, aqui eu já leio. Eu leio sim todas as informações superficiais, mas para ver se vale a pena uma leitura mais aprofundada ou não. E aí vamos lá. O exemplo, né? Nós realizamos o skimming quando abrimos um portal de notícias na internet e examinamos, por exemplo, manchetes, fotos, legendas, até decidir né, quais são as chamadas que vale a pena clicar. E fazemos o skimming, por exemplo, na livraria, quando nós lemos os títulos dos livros na prateleira e selecionamos um deles, apanhamos, lemos a contracapa, orelha, sumário e também, às vezes, o início de alguns parágrafos, né? Para ver se vale a pena comprá-lo. Especialmente no nosso caso, no país onde o livro ainda é tão caro. Então vamos lá, gente. Antecipação é uma outra estratégia que fala sobre a formulação de hipóteses, né? A mais importante estratégia, pois é o processo de localizar as pistas e sinalizações deixadas no texto pelo autor para lhes atribuir significado. Então, essa parte da antecipação, que a gente já falou antes, é essa parte da formulação de algumas hipóteses. E aí a autora diz, olha, o leitor habilidoso ele é um bom detetive. Ele vai antecipando significados, ele vai guardando informações. Imagina aí no texto escrito, né? Você lê alguma coisa, você guardou, você sabe que aquela informação é importante e você vai depois ligando com as que vêm, né? Futuramente. Às vezes você está assistindo a um filme e você viu que a pessoa colocou, sei lá, início do filme, nada a ver, tudo muito simples, mas alguém vai e guarda ali numa gaveta uma tesoura vermelha, né? Tesoura lá com cabo vermelho. E você guarda aquela informação porque você sabe que é muito provável que aquela informação seja retomada futuramente em algum momento de risco, tal, que não é em vão, né? Ninguém vai filmar algo em vão. As cenas são selecionadas. Então, assim, enfim, gente, não sei se foi o melhor exemplo, mas às vezes eu estou assistindo alguns filmes e tem umas cenas que aparentemente estão totalmente desconectadas de tudo. E lá na frente você vê que aquele objeto foi importante e que, enfim, que aquelas situações ali só se resolveram porque de fato. Aí você lembra: caramba, tem uma tesoura vermelha ali, caramba, acho que ela vai usar. Enfim, é por aí. E seguindo como detetive, a gente precisa pegar todas as pistas, o aluno também. Então, quando eu trabalho com atividades que vão mais profundas, atividades que se aprofundam mais nas pistas textuais, que levam o aluno a olhar mais profundamente o texto, buscando informações que estão, né, não estão tão não são tão óbvias assim, eu estou trabalhando com a parte da interpretação. Essas pistas que podem, né? Aliás, que podem não, que devem ser examinadas, são o veículo ou suporte onde, entre outros, certo? Onde está o texto, né? As imagens e elementos gráficos que são importantíssimos, não existe comunicação neutra, né? Tudo que é colocado ali na imagem tem uma intenção. A questão da autoria é muito importante. Não sabe nada sobre o autor? É importante, né? Trazer essas informações no momento que você está trazendo o texto para o seu aluno. Às vezes a autoria, gente, vai fazer você compreender o texto de formas diferentes. Data e lugar é muito importante, né? Então, é um escritor do século XIX, é um escritor do século XIII, século XV, enfim. Você sabe, a gente sabe que o contexto, né, vai estar muito presente no texto, porque o artista é uma pessoa do seu tempo, como qualquer outra pessoa, e ele vai trazer para o seu texto muito desse contexto. Conhecer também os gêneros textuais, né? O objetivo, o tema, a estrutura, a linguagem, a esfera de circulação, veículo ou suporte. Quando eu estou explorando isso em atividades, eu estou explorando a esfera da interpretação.
se eu vou mais profundamente, destacando a parte das pistas que estão dentro dessa, né, do, do gênero textual. Então, tanto pode ser algo mais simples, na parte da compreensão, só para ter a compreensão do gênero, mas se eu explorar mais detidamente esses elementos, eu estarei dentro da interpretação. Então, ler tendo esse tipo de conhecimento é bem mais eficaz. E para nós que vamos fazer atividades para aplicar com os alunos, é importante que nós saibamos que quando eu me aprofundo mais sobre esses aspectos dos gêneros textuais, eu estou no plano da interpretação, né? E aí, obviamente, eu não vou falar sobre os diferentes objetivos, temas, estrutura dos gêneros, porque esse não é nosso objetivo. Mas mesmo assim, eu deixei aqui para que vocês possam ver depois, né? Então, o veículo, o suporte, o tema, as inferências que eu vou fazendo, né, para recuperar o que está implícito no texto, eu já falei sobre isso. E a verificação, gente, ela participa de todo o processo de leitura. O seu objetivo é checar se a seleção realizada, as hipóteses que foram formuladas e as inferências que foram feitas, elas são realmente adequadas. Então, eu vou fazer essa inferência, mas depois eu vou verificar se de fato essa inferência que eu fiz, né, ela realmente está adequada, certo? Por exemplo, ela traz um exemplo de um tema, ó, a dieta que realmente funciona. Imagine esse texto escrito tendo como autor o Dr. Drauzio Varela. Ele vai ter um efeito no leitor desde o primeiro momento, porque eu sei quem é o autor, eu sei do que ele trata, eu sei que é um médico, né? Agora imagine a dieta que realmente funciona, um texto de autoria de Jô Soares. Eu vou ter vai causar um outro efeito nesse leitor, só pela autoria, gente. Porque eu sei quem é Jô Soares, né, ou quem foi Jô Soares, eu sei que ele tratava de várias questões, mas estava muito voltado para essa parte do humor, trabalhou com humor durante a vida inteira, né? Mesmo ali nas entrevistas e tudo mais, mas sempre nunca deixou esse aspecto humorístico. Então eu vou receber de uma forma diferente, para você ver que são dois elementos assim, né? Aliás, um só elemento, mas dois nomes que mudam muito. E aí, gente, desde já agradecer, né, a atenção de vocês e deixar esse material aqui disponível para que vocês possam voltar ao texto, né, sempre que necessário, a essa aula, mas indicar muito a leitura do texto mesmo, né, porque Thelma, ela trabalha não só esse tema, mas outros, de uma forma muito bem trabalhada, muito objetiva, né? Não sei se eu consegui passar para vocês dessa forma, mas o texto é maravilhoso. Aliás, o livro como um todo é maravilhoso. E, enfim, pensar em compreensão é pensar, de fato, nessa parte. Eu não vou dizer que é superficial porque não é, né? Mas essa parte mais do conhecimento de mundo, elementos textuais, e essa parte mais da interação, né? E pensar em interpretação é pensar em vários elementos que estão dentro do texto quando eu estou lendo, né? E que eu vou fazendo as duas coisas quando eu leio, né? Eu não só compreendo, como eu também vou interpretando. Mas é claro que diferentes leituras vão trazendo mais possibilidades de interpretação. Para compreender um texto, uma leitura talvez baste, mas para interpretar, nunca. Você vai precisar ler mais de uma vez. Então, pensar em atividades que contemplam essa parte da compreensão é pensar mais dessa forma, né? Nesses três primeiros aspectos, enquanto que as outras pistas, estratégias e tudo mais estão mais no plano da interpretação, de algo mais profundo, minucioso, enfim. Por hoje é só. Até a próxima aula.